Bem, já estamos aqui de volta, 10 horas e 10 minutos. Aquele bom dia todo especial para você que está aí curtindo a nossa programação. Claro, e olha só, não prometi a vocês que às 10 horas teremos aqui a presença ilustre das meninas que estão aqui com o livro Cadê Meus Pais? As organizadoras do livro, a psicóloga Jaqueline da Silva Souza e a Cláudia de Araújo Bonfim. Estamos com ela aqui. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, por estarmos aqui hoje. É um prazer poder falar com os ouvintes, trazer um pouquinho do nosso conhecimento. Perfeito. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes do Macaúbas, FM 103,9. Também é um prazer imenso estar aqui e poder apresentar um pouco do livro e do nosso trabalho. Perfeito. Então, assim, para o pessoal que está em casa ouvindo a nossa programação, a Jaqueline e a Cláudia são organizadoras do livro Cadê Meus Pais? Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, Jaqueline. Certo. O livro Cadê Meus Pais, ele foi idealizado no começo do ano passado, onde eu e Mariane nós somos da terapia da infância, tivemos a ideia de lançar esse livro e contar com a participação de psicólogos de todos os estados. Acabou por uma questão de data mesmo, não foi possível de todos os estados, mas no dia 6, em São Paulo, nós conseguimos deixar esse trabalho pronto e dividir a público esse trabalho, e agora a gente trouxe no dia 23, aqui em Macaúbas, lá na parada obrigatória, a gente fez esse lançamento. Então, a ideia inicial desse livro era dialogar, né, com os pais, e para isso nós convidamos algumas autoras para participar desse projeto. Então, nesse livro, nós temos a Cláudia, ela tem um capítulo todo falando, né, sobre, será que é tudo culpa dos pais? Que hoje é tão comum isso acontecer, né? Tudo culpam, né, os pais. Nós também temos a Camila Machuca, uma psicóloga de Curitiba. Temos a Dani Rita, que ela é de Salvador, Bahia. Temos a psicóloga Mariana, né, que eu já mencionei sobre ela. Ela vai falar um pouco sobre limites, ela é autora organizadora também. Tem o meu capítulo que fala sobre os bilhetes escolares. E nós temos também a Maria Elisângela, que ela vai falar também de um assunto muito bacana, que é o uso de telas. Que hoje nós temos, né, as crianças estão muito conectadas, computador, celular e outros tantos meios. Então, assim, sobre o trabalho de vocês, como que funciona? Olha, no geral, isso. Eu sou psicóloga clínica, atendo lá na cidade de São Paulo. Aí eu tenho um projeto também, desse que eu mencionei, da terapia da infância, onde eu faço alguns workshops, palestras, faço outros trabalhos voltados, né, para psicólogo e para pais. E também já tenho, esse é o meu primeiro livro físico, junto, né, com as meninas. Você tem outros trabalhos também. Esse, no caso, não é o seu primeiro trabalho? Não é o meu primeiro trabalho, não. Eu já tenho alguns livros e eles estão disponíveis para quem tiver interesse, né? No próprio Instagram da Terapia da Infância, no Linktree. Lá tem toda a relação de todos os trabalhos que já produzimos, Mariane e eu. E esse é o nosso primeiro livro em versão física. Certo. Isso. Então, assim, o pessoal conhecer os demais trabalhos, tem no @terapia da infância. Isso. Pronto. Lá tem o link, tem todos os nossos trabalhos. E podem adquirir. Aí o pessoal também, no caso, consegue adquirir pelo Instagram. Pelo Instagram. E quem, né, desejar adquirir pelo Instagram o livro Cadê Meus Pais, ele também tem um Instagram próprio. Cadê Meus Pais. Cadê Meus Pais? Perfeito. Assim, pra gente falar um pouquinho sobre o livro, qual o maior objetivo? O porquê desse livro? Qual o maior objetivo dele? Orientar os pais, né, em alguns assuntos que eles são passados despercebidos, né? Por exemplo, coisas da rotina. Por exemplo, ir à escola, né? Tantos conflitos que se tem ao ir à escola. Os conflitos que tem também quando os pais, eles tentam, né, colocar limite nos seus filhos. E tantas outras questões. Então, é orientar através de uma linguagem simples essas questões. A Cláudia, ela pode até comentar um pouquinho também, né, sobre a ideia do livro, até sobre o capítulo dela. Então, né, eu sou psicóloga clínica também, eu atendo em consultório particular lá em São Paulo.
Paulo, nos bairros do Tatuapé e Guarulhos. Isso é interessante para o pessoal, tem muita gente de São Paulo que ouve a nossa programação, então você atende lá em quem quiser mais informações, né? Em Guarulhos e no Tatuapé. Isso, na cidade de Guarulhos e em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E eu atendo crianças, adolescentes, adultos, e eu tenho uma formação específica para trabalhar com gestantes, mães de bebê e pais em geral, né? Então, quando a Jaqueline me convidou para fazer parte do trabalho, elas tinham todo um trabalho voltado para os pais das questões que acontecem com as crianças. Como que os pais vão lidar com as crianças quando a criança precisa de limite, quando a criança precisa, não pode ficar o tempo inteiro no celular ou num tablet. Então, eram capítulos mais voltados para os pais. E por eu ter essa especificidade da maternidade, da parentalidade, ela pediu para eu escrever um capítulo que fosse interessado aos pais, no sentido de os pais se sentem muito culpados quando alguma coisa dá errado. A gente nem diz que dá errado, né? O processo de criação de um filho é um processo de vínculo, onde tem acertos e erros, tem um tanto que é da criança, tem um tanto que é dos pais, e nesta interação, em geral, quando alguma coisa dá errado, os pais se sentem muito culpados. Então, é interessante esse ponto que você comentou, porque, assim, principalmente para os pais de primeira viagem, né, o que tem um primeiro filho, na educação da criança, se acontece alguma coisa, é uma criança, eles nunca vão achar que a criança tem alguma parcela de culpa naquela situação, né? Fala assim, poxa, sou eu não consigo cuidar do meu filho direito, não consigo criar a criança, e fica aquela sensação de culpa. No caso, no livro Cadê Meus Pais, você comenta sobre isso. Isso. Porque, na verdade, apesar da criança ser pequenininha, isso desde que nasce, a gente traz com a gente uma personalidade, um jeito de se relacionar, né? Se você vai numa maternidade, por exemplo, observar bebês, é muito diferente um do outro. Tem os chorões, tem os que choram muito forte, tem os que são mais caladinhos. E isso, com certeza, vai ter um impacto na relação com o pai. Se é um pai mais tranquilo, se é um pai mais nervoso. A gente não fala de defeitos, a gente fala de características, né? Então, as crianças têm suas características, os pais têm as suas características. Então, nessa intersecção, pode haver problema. E a gente precisa entender, né? Porque se culpar não leva a lugar nenhum. Agora, se a gente puder compreender o que está acontecendo, procurar ajuda, às vezes os pais precisam de ajuda, precisam também se sentir acolhidos, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que só existe um caminho quando a gente passa por ele. Então, como que a gente aprende a ser pai e mãe? A gente aprende a ser pai e mãe sendo. Não vem no manual, Aprendendo junto, aprendendo junto. Então, a gente conversa, a gente ouve dos avós, a gente ouve com outros pais, com outros amigos, mas é na relação ali com a criança que você vai construindo um jeito de ser pai, um jeito de ser mãe. Então, o meu capítulo é especificamente para falar disso. O que acontece quando não está indo bem? Então, é tudo culpa dos pais? Não. Tem uma outra criança ali, né? Muitas vezes, quando os pais têm mais de um filho, com um filho é de um jeito, funciona uma coisa, com outro filho funciona de outro jeito. Então, é nessas nuances, né? Tem essa diferença, né, que muitos pais podem ter na cabeça de pensar assim, poxa, eu tenho, digamos, vou citar nomes, eu tenho Maria e tenho João. A Maria, nossa, eu falo com a Maria uma vez só, a Maria vai e me obedece. Eu falo com o João, eu tenho que falar 3, 4 vezes, João fica na birra. Por quê? Né? Porque, assim, o ensinamento, ela tá passando o mesmo para João e Maria, mas João é diferente de Maria, isso. Seria isso, né? Maria ouve de um jeito, João ouve de outro. E muito possivelmente, o que seria necessário, né? De uma maneira simplista, mas para ficar fácil, talvez o João precise de um outro jeito de interação, diferente da Maria. Uma outra maneira, né? Ele precisa de uma outra escuta, de um outro olhar. Então, tem crianças que, se você for muito dura, ela desmonta. Tem outras crianças, se você não for dura, aí ela toca fogo. Se aproveita. Então, precisa saber e conhecendo. Então, não tem uma receita de bolo. E uma coisa que a gente sempre pede para os pais, é difícil, é muito difícil. Evitar a comparação. Porque cada filho é um filho, né? Porque a comparação não é bom para ninguém. Machuca a própria criança, né? Dependendo se o pai ou a mãe exatamente falar, eu tenho tanto trabalho com você, João, Maria não me dá trabalho. Isso aí afeta o psicológico da criança, né? E muitas vezes vai dar problema lá à frente. Às vezes não é agora, né? Quando a gente fala em autoestima, em autoconfiança.
Começa de pequenininho, né? Começa nessas pequenas interações. Então, é muito importante observar. Perfeito. Então, assim, esse é só, para você que está aí ouvindo a nossa programação, esse é um capítulo que tem nesse livro tão interessante. Tem muitas outras indagações dentro do livro, não é isso, Jaqueline? Sim, nós vamos também falar um pouco sobre limites. Eu vou falar um pouco sobre o meu capítulo, que fala sobre bilhetes escolares. Então, os bilhetes escolares, toda vez que um pai recebe um bilhete da escola, ele nunca encara isso como algo positivo. Já vem aquele pensamento, meu filho fez algo errado. Pronto. Meu filho fez algo errado. Não só isso, né? O que vão achar de mim que eu não sei educar direito? E quando, na realidade, a função do bilhete escolar não é falar mal da criança, é chamar, né, os pais para resolver junto com os professores um problema. Quando eles chegam a esse ponto de mandar um bilhete, eles já tentaram os professores. Inclusive, esse livro também é destinado não só a pais, a professores também, e profissionais da saúde. Então, eles juntos, né, eles vão tentar elaborar todo um plano para que aquele problema que eles acham, né, que é um problema da criança possa ser sanado. Exatamente. É algo assim que... eu também sou mãe, então eu posso dizer para vocês sobre bilhetes de escola, já que você comentou. Eu hoje já tenho, assim, uma visão totalmente diferente do que eu tinha no primeiro ano escolar do meu filho. Quando eu recebi um bilhete, eu fiz, meu Deus do céu, será que todo mundo recebe esses bilhetes da escola? O que acontece? Hoje eu já tenho uma noção que a escola e os pais devem trabalhar juntos na educação do seu filho. Aquele bilhetinho, como você comentou, não eu falo por mim. Criança, isso, já tive até um primeiro pensamento, falo assim, poxa, será que eles acham que eu não educo meu filho direito? Eu posso falar como pessoa. Então, assim, é algo bem específico e é interessante a pessoa até entrar em contato com vocês para vocês estão fazendo a vendagem desse livro aqui em Macaubas, né? Sim, nós estamos fazendo através do Edivaldo, da Prince Eventos, e também estamos fazendo lá na cidade de Guanambi. Eu vou só pegar aqui o nome para vocês da loja. Fica ali na rua Rio de Janeiro, 298, centro de Guanambi, na loja Mais Kids Brinquedos. Certo. Então, assim, você aqui de Macaubas que quiser adquirir o livro com o Edivaldo da Prince Eventos, né? Prince Eventos, certo. Isso. É muito interessante, gente, porque assim, o livro, ele aborda não só um tema, né? São vários temas diferentes, são muitas posições diferentes e eu creio que são indagações dos pais, professores e das pessoas que têm muito convívio com criança, né? E o que vocês podem falar, assim, o que pode ser dito aos pais que estão ouvindo a programação e que procuram, assim, melhorar o relacionamento com os filhos? Esse é um tema muito importante, porque o que a gente tem notado, trabalhando com crianças, é que cada vez mais os pais eles estão buscando na internet formas de como educar os filhos. E é muito interessante, a gente não tem uma definição sobre por que esse comportamento humano está ocorrendo. Antigamente os pais não tinham, né, acesso à internet, também não tinham certas dúvidas, né? Eles iam seguindo o que os pais tinham feito e assim sucessivamente. Tem um ponto muito positivo que é o conhecer. Hoje os pais eles procuram para conhecer e ver uma forma, né, de lidar com os filhos e diferente, né, daquilo que eles consideravam errado, dos que os pais deles tinham criado. Porém, a internet ela traz também uma questão muito importante da gente olhar, que é a questão de uma orientação aos pais. Por quê? Às vezes a gente dá uma orientação e, como a Cláudia falou, cada caso é um caso, cada família ela vai lidar com aquilo diferente. Então não tem como pegar uma orientação X, por exemplo, a birra, orientação X, e aí aplicar em todas as famílias. Não vai funcionar. Nós temos muitas especificidades nisso. Isso é interessante. Algo que você comentou aí no início sobre os pais que seguem aquilo que os pais fizeram. Muitas vezes acontece de ter casos em que o pai fala, eu fui criado assim e é desse jeito que vai lá e quer fazer com a criança. Mas, como você comentou, são pessoas diferentes, crianças são diferentes uma da outra, independentemente do conceito. Eu não digo em questão dos principais, né, de você transmitir o caráter, os valores para a criança, mas o modo como você passa isso para a criança.
talvez não é da mesma forma que seu pai passou para você que vai dar certo com o seu filho. É isso. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que os pais se sentem muito inseguros. Então, não pode, se por um lado é difícil você fazer, eu vou fazer assim porque eu fui criada assim e deu certo, tem o contraponto que fica tão inseguro, que aí sai buscando um monte de informação e não se consulta. Porque, na verdade, é isso que a Jaqueline falou, não tem uma receita. A birra, por exemplo, algumas crianças fazem a birra porque faz parte do comportamento infantil. A gente sabe que numa certa idade, a criança faz birra. Isso pode ser para um caso. Para um outro caso, talvez a criança esteja querendo mandar uma mensagem para os pais. E a gente precisa entender que mensagem é essa. É só uma birra porque faz parte do comportamento da criança, daquela faixa etária, ou ali tem uma mensagem implícita? Então, o que a gente observa hoje também, é que os pais estão inseguros, né? É tanta informação, você tem de A a Z, né? Informações, em alguns momentos, até contraditórias, e se perdem. Então, acho que é muito importante ter escuta, ter flexibilidade e, acima de tudo, também se escutar, né? O que faz sentido aqui nessa família. Um capítulo que é muito interessante aqui do livro é sobre a relação entre o pai e a mãe. Então, aqui, né, o meu capítulo eu falo como que a gente, quando recebe uma crítica de um filho, a gente recebe isso e se responsabiliza. A outra questão é o quanto é importante a relação entre o pai e a mãe, porque eles são os exemplos para a criança. Então, às vezes, a criança está denunciando alguma coisa da relação pai e mãe. Então, é tudo muito sutil, é tudo muito delicado. E aqui no livro a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Um pouquinho dos filhos, um pouquinho dos pais, um pouquinho do casal. Né? Porque uma família, na verdade, é essa composição. Exato. Para os filhos, os pais, o pai e a mãe são pilares, né? E muitas das vezes, quando há casos de pai e mãe separados, há uma mudança, né, no relacionamento. A criança ela fica de uma forma diferente. Eu acho que vocês, psicólogos, dá para poder explicar um pouquinho melhor pra gente, né? Porque isso meio que conturba a mente da criança, né? Porque, assim, são os pilares, a família junta. E o que fazer quando são pais separados, né? O que fazer, por exemplo, a mãe que cuida de um filho sozinha, o pai é separado, né? Como que você vai criar aquela criança, qual o ensinamento que você vai dar para aquela criança, tendo o pai distante? Que fala, mãe, a família é isso daqui, mas meu pai não está aqui. Então, hoje, isso é cada vez mais comum, né? Nós estamos falando de pais separados, mas tem as famílias monoparentais. Então, na verdade, qual é a chave? Mas eu acredito até nos casais que são casados, porque tem casal que é casado e briga muito. Tem muito desentendimento. Então, acho que a chave é o diálogo. São duas pessoas com duas culturas familiares diferentes que se unem e vão criar um terceiro, né? Uma terceira cultura. Então, independentemente de ser separado ou junto, sempre haverá questão. Tem questão quando os pais moram juntos, tem questão quando os pais moram separados. O importante é o que é diálogo, é o respeito, e a gente entender. Tem crianças que lidam muito bem quando os pais são separados, tem criança que não. Então, é de novo aquilo, a gente não tem uma regrinha. A gente vai precisar ver caso a caso. Mas o que a gente, em geral, sempre diz, o diálogo, o respeito, isso é sempre muito importante nas relações. Perfeito. E também, só para complementar um pouco o que a Cláudia falou, que independente se os pais se separam ou não, continuam sendo pais e o filho é responsabilidade dos dois. Né? A gente sempre escuta assim, o pai ajuda a criar o filho, o pai, igualmente a mãe, ambos são responsáveis. Eles não ajudam em separado, eles se ajudam, né? Essa é a proposta. E sempre, além do diálogo, sempre falar a verdade para a criança sobre o que está acontecendo. Mas não a verdade que cada pai acha, né? A verdade que a criança vai entender. E tomar muito cuidado também para que um pai não fale mal do outro para a criança, porque como os filhos, né? Eles ficam muito divididos. Então, e eu penso que com respeito, falando a verdade e amor, dá para sair, né, uma criação Dá para ser muito bem criado, né? Muito bem criado. Tendo o respeito e o diálogo, tanto casal, separados ou não, com o filho, ser o mesmo relacionamento, né? Se respeitar, mas colocar o filho em primeiro lugar, porque isso aí o filho pode criar uma característica, né?
desenvolvida pelo relacionamento dos pais. Fala, poxa, será que quando eu crescer eu vou ser assim, eu vou ter um relacionamento conturbado? É algo que isso pode ir mais à frente, e a criança pode entender que ela vai ser assim, que ela vai crescer, vai casar e depois ela vai separar, né? E não é algo que acontece. E no caso, mesmo que sejam separados, o pai e a mãe têm que manter aquele diálogo com a criança e deixá-lo sempre uma positividade com o teu ex-parceiro, no caso, o pai ou a mãe da criança, né? Isso, até porque, um exemplo, tá? Vou te usar de exemplo. Seu ex-parceiro é pai, não é ex-pai. Então, Isso. essa relação tem que ser preservada. Perfeito. Então, assim, eu creio que você que está ouvindo o nosso programa deu para perceber um pouquinho mais sobre o assunto abordado, sobre o livro também. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, o que vocês gostariam de falar um pouco mais aí para os pais que estão ouvindo a nossa programação nesse momento. Qual a dica que vocês dão, um toque, uma opinião sobre esse assunto? Eu quero finalizar, né, agradecendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e dizer que quem quiser adquirir o livro, vão encontrar nele 6 capítulos. Nós vamos dizer sobre alguns assuntos no final de cada capítulo. Eles vão encontrar algumas orientações. E aí nós colocamos uma observação. Essas são orientações gerais e cada família vai adaptar, né, a sua forma. E que não tem uma receita pronta, né, como a Cláudia já frisou. Cada um vai fazer a seu modo e, com todo respeito e educação, vão criar, né, uma família muito bonita e a cada dia vão aprendendo cada vez mais. Perfeito. Então, bom, também gostaria de agradecer aos ouvintes que estiveram aqui conosco hoje. E eu acredito que é o mesmo que a Jaqueline falou, né? Enquanto ela estava falando, eu estava pensando que é importante a gente levar em consideração que não existe certo e errado, existe diferente. Então, às vezes, o que funciona para mim não funciona para o outro e vice-versa. Então, acho que o respeito, né, a parceria, independente de que situação seja, o diálogo é sempre importante. E, às vezes, o livro ajuda, traz orientações que facilitam, que contribuem, e às vezes a gente precisa procurar ajuda, e procurar ajuda não é fácil, muitas vezes é sinal de coragem. Perfeito. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui e desejar as duas também um feliz ano novo, que seja próspero 2020 para todos nós. Muito obrigada. Obrigada.